Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a onda de calor que está atingindo o Cone Sul da América do Sul. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Então, moçada, na última quinzena de janeiro, nós recebemos informações de que várias províncias argentinas estavam enfrentando uma severa onda de calor. Ora, professor, nós estamos no verão e isso é comum que aconteça. Claro, no ano passado também nós tivemos ondas de calor na Argentina que inclusive foram acompanhadas de uma seca severa que foram responsáveis pela quebra de parte da safra agrícola daquele país, principalmente a safra de grãos, causando um enorme prejuízo para os produtores rurais e, consequentemente, para o agronegócio argentino. Mas o que chama atenção na atual onda de calor, por exemplo, é que esta atingiu regiões que normalmente não atingem, como por exemplo a Patagônia, que é uma região localizada no sul da Argentina. Nós tivemos áreas da Patagônia, municípios localizados na província da Patagônia, por exemplo, com temperaturas na casa dos 44 graus. Nós estamos falando de uma região localizada no sul da América do Sul, portanto, no domínio do clima temperado e, dependendo da área, no domínio do clima frio. Então você ter uma onda de calor com temperaturas extremamente altas na região da Patagônia não é algo normal. Sendo assim, é mais um componente que nós podemos acrescentar às mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, nada melhor do que essa imagem do sol escaldante, né, para representar o tema do nosso encontro de hoje. Essa aula está sendo gravada no dia 4 de fevereiro de 2024, no domingo. E amanhã, aqui no município do Rio de Janeiro, começa o ano letivo. Alguns municípios de outros estados já tiveram o início do ano letivo na segunda quinzena de janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o ano letivo começa sempre em fevereiro. Aqui nós temos esse mapa para mostrar a vocês a temperatura que atingiu níveis extremos no sul da Argentina, na chamada região da Patagônia, onde você pode observar através dessas isotermas que estão aqui assinaladas para determinar a anomalia de temperatura, que a temperatura ela chegou a ficar nessa linha branca aqui, ó, 10 graus acima da média para essa época do ano. Nessa parte mais branca aqui no centro, essa temperatura atingiu uma anomalia maior ainda, na casa dos 15 graus acima da média registrada para essa época do ano. Então, na verdade, dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 de janeiro,
nós tivemos registros de temperaturas extremamente altas no sul da Argentina, na região da Patagônia, onde inclusive foram registrados inúmeros recordes de temperatura. Agora eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Aqui, ó, em boa parte do centro-sul do Brasil, incluindo-se aqui o Rio de Janeiro, o estado e a cidade que eu moro, nós tivemos uma anomalia negativa. As temperaturas ficaram abaixo da média para essa época do ano, né? Então, o clima em si, ele tem essas anuâncias, né? Se em determinadas áreas, por exemplo, você tem extremos de temperatura gerando anomalias positivas muito altas, em outras áreas você também registrará, né, anomalias negativas e, em alguns casos, extremos negativos, como, por exemplo, vem ocorrendo em algumas áreas do hemisfério norte, uma vez que nessa época do ano o hemisfério norte se encontra no período do inverno. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, na região da Patagônia, né, calor recorde, nós tivemos em Trelil 42,6. O recorde até então tinha sido registrado no dia 27 de janeiro de 2017. Aqui foi registrado no dia 23. Bariloche, que é uma cidade até famosa aquela região, né? Porque ali tem, por exemplo, né, pista de esqui. A temperatura em 22 de janeiro chegou a 36,4. Eu estou falando de Bariloche. É uma cidade que ainda tem o efeito da altitude. O recorde até então tinha sido dia 15 de fevereiro de 2019, com 35,4. Chapelco registrou 38 graus no dia 22 de janeiro. O recorde anterior foi no dia 29 de janeiro de 2023. El Bolson atingiu 37,4, o recorde até então registrado. Havia ocorrido no dia 14 de janeiro de 1999, com 36,9. Esquil registrou 34,7, quando então, agora no dia 22 de janeiro, quando então o recorde anterior tinha sido registrado no dia 19 de janeiro de 1979, com 33,8. Então aqui foram citadas 5 localidades que estão lá na região da Patagônia, que registraram recordes de temperatura. Agora, que fique bem claro que em outras localidades também tivemos recordes de temperatura, e a ideia aqui é mostrar apenas a vocês alguns exemplos de cidades da região, localizadas na região da Patagônia, que registraram temperaturas extremamente elevadas e bem acima dos padrões médios para essa época do ano. Aqui nós temos, né, agora no dia 3 de fevereiro, a previsão para o dia 3 de fevereiro, que na verdade ocorreu no sábado. Olha onde a onda de calor se encontrava. Essa onda de calor ela se deslocou mais para o norte, então essa forte onda de calor atingiu o norte e noroeste da Argentina, atingiu boa parte do Paraguai, atingiu o oeste do Rio Grande do Sul e algumas áreas do Uruguai, quando então a temperatura chegou à casa dos 40, 41, 42, 43, 44, 45 graus, temperatura extremamente elevada. Aqui nós temos um outro mapa, né, para mostrar a vocês algo bem similar ao mapa anterior, mas dentro de uma outra visão, para que vocês possam ver através das isotermas, que são essas linhas que unem pontos de mesma temperatura, que a temperatura estava excessivamente elevada no dia 3 de fevereiro, ou seja, no último sábado, em boa parte do território da Argentina,
inclusive aqui na região do estuário do Prata. E essa onda de calor já se projetando para o oeste do Rio Grande do Sul, oeste e sul do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e oeste do Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso. Então, essa onda de calor ela se propagou com registros de temperaturas bastante elevadas. No caso do Rio Grande do Sul, os termômetros ficaram próximos aos 40 graus, com uma sensação térmica em alguns municípios em torno de 46, 47, 50 graus, ou seja, um calor bastante significativo. Aqui nós temos um mapa específico da Argentina. Essa tonalidade mais escura registra temperaturas iguais ou superiores a 42 graus. Repare aqui, né, no norte e noroeste da Argentina, que o ponto de maior temperatura, né, também alguns pontos aqui na região central da Argentina, com temperaturas extremamente elevadas. Porém, no dia 2 de fevereiro, a temperatura lá na região da Patagônia já havia baixado um pouco, até mesmo porque está passando pela região uma frente fria, que talvez até não chegue aqui no Brasil, mas essa frente fria ela está passando lá pelo sul da Patagônia, e os ventos de sul foram responsáveis por amenizar o forte calor que estava sendo registrado naquela província argentina. Aqui nós temos um outro mapa para mostrar a vocês o seguinte. Aqui você não vai dar para ver aí, né? Mas aqui nós temos a temperatura, os números de temperatura. Tivemos aqui nessa área branca regiões com temperaturas de 45, 46, 47 graus no dia 3 de fevereiro, ou seja, no último sábado. Então repare, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no oeste, algumas áreas com temperatura na casa dos 40 graus e outras áreas com temperatura em torno de 39, 38, 37 graus. Nessa parte rosa, toda essa parte rosa que está aqui, a parte rosa com temperatura acima dos 40 graus. Então, essa onda de calor também atingiu aqui a região da Argentina, inclusive Buenos Aires, nas imediações ali do estuário do Prata, que é o estuário do Rio Paraná, com temperaturas também excessivamente elevadas. Aqui nós temos, né, calor intenso para mostrar a vocês, né, já a previsão para o dia 4 hoje, né, repare que no oeste gaúcho, temperatura já na casa dos 40, 41, vários municípios do oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, com temperaturas bem acima dos 37 graus. Então, essa projeção da onda de calor em direção ao Rio Grande do Sul, que, consequentemente, o pessoal que mora lá no Rio Grande do Sul e segue o meu canal, pode comentar e dizer como é que tem sido esse calor registrado nos últimos dias. Lembrando que o Rio Grande do Sul, na segunda quinzena de janeiro, estava registrando temperaturas abaixo da média para essa época do ano. Claro que isso tudo está dentro do contexto da sazonalidade climática que acontece em qualquer região do mundo de tempos em tempos. Aqui nós temos a explicação para essa onda de calor que atingiu principalmente a Argentina e o Paraguai, que foi a formação do domo ou cúpula de calor. Então, já em vídeos passados, expliquei como se formam as ondas de calor, mostrei o processo no Brasil, nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo, na Europa, enfim. E agora eu estou falando mais especificamente desse processo lá na Argentina. Então, o domo de calor, ou cúpula de calor, se forma quando você tem um anticiclone. Anticiclone se forma em centros de alta pressão. Então, se a pressão atmosférica, AP, alta pressão, se a pressão atmosférica está alta, o ar frio e seco que se encontra aqui em cima, ele desce.
e comprime o ar quente nas camadas baixas da troposfera, o que potencializa a elevação da temperatura do ar. Então você vai observar o seguinte, né? No entorno da cúpula de calor ou domo de calor, você tem o ar quente e úmido subindo, levado pelas correntes ascendentes, as correntes de convecção. Então, na medida em que esse ar quente e úmido sobe, ele vai se resfriar, o vapor d'água vai se condensar, vai se transformar em nuvens, e essas nuvens, nas bordas da cúpula de calor, irão provocar aquelas chuvas de verão, aquelas chuvas que ocorrem através de pancadas acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Esse ar, ao se resfriar e perder umidade, ele vai descer frio e seco aqui, ó. Aqui é o ar frio, o azul, comprimindo o ar quente na baixa camada da atmosfera. As massas de ar quente são autossuficientes e provocam ondas de calor. Então aqui, ó, comprimido o ar quente, comprimido pela alta pressão, o ar libera mais calor, elevando dessa forma a temperatura do ar atmosférico. E na medida em que essa pressão ela permanece elevada, ou seja, você tem o posicionamento de um anticiclone sendo responsável pela formação de uma cúpula ou domo de calor, isso vai inibir a entrada de nuvens de chuva, até mesmo porque a condensação do vapor d'água se dá pelo resfriamento do ar quente e úmido que se encontra em ascensão. Então, se o ar frio e seco ele está exercendo aqui um movimento de subsidência, esse ar frio e seco vai inibir a formação de nuvens de chuva. E esse centro de alta pressão vai criar um bloqueio atmosférico que impedirá a chegada de umidade. Então você vai ter essa condição do tempo, essa condição atmosférica se estendendo por alguns dias. Então a onda de calor, na verdade, ocorre quando, no mínimo, você tem 5 dias com temperaturas bem acima da média, 5 dias consecutivos, com a temperatura acima da média. Então aí se diz que se formou uma onda de calor. É esse processo que vem provocando esse calor extremo que está atingindo várias províncias da Argentina, alguns municípios lá do Rio Grande do Sul, alguns municípios de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos essa outra imagem para mostrar a vocês, essa imagem de satélite mostrando a nebulosidade, né? Quanto mais avermelhado, quanto mais escuro, maior densidade de nebulosidade na atmosfera, aí você tem a formação de nuvens carregadas que despejam um grande volume de chuva. Então você tem esse corredor de nebulosidade que se estende lá do noroeste do Amazonas até o Oceano Atlântico, passando pela região centro-oeste, entrando aqui na região sudeste, e esse corredor de nebulosidade tem sido responsável pelas chuvas que estão atingindo vários municípios do Brasil, localizados nessa área de atuação desse corredor de nebulosidade. Mas eu chamo a atenção de vocês que essa imagem de satélite, ela foi obtida agora de manhã. Então você observa o seguinte, aqui você tem o território argentino, que é o Chile, né? Aqui você tem o Paraguai, aqui você tem a Bolívia. Então você percebe que ocorreu nas últimas horas a formação de nuvens de chuva e nós tivemos, como estamos tendo registro de chuvas em vários municípios localizados na Argentina. E núcleos de chuva se formaram agora à tarde, também lá no Rio Grande do Sul. Então você vai ter, vamos dizer assim, uma queda da temperatura, uma mudança do tempo, e sendo assim, né, apesar do serviço de meteorologia, os institutos de meteorologia estão prevendo, né,
que essa onda de calor poderia se estender até o dia 10 de fevereiro, ou seja, até o próximo sábado, com a formação dessas nuvens de chuva e a tendência em razão da frente fria que se formou lá no sul do continente, é que haja uma queda da temperatura nos próximos dias. Talvez essa onda de calor, ela não se estenda até o dia 10 de fevereiro. Aqui nessa outra imagem de satélite nós temos a visão da nebulosidade. A frente fria que eu menciono a vocês está aqui, ó. Ela vem lá do Pacífico, está entrando aqui no Atlântico. Então você percebe que na Patagônia tem muita nebulosidade, e esse vento de sul e o vento de sudoeste, eles geram a queda da temperatura, e a temperatura lá naquelas províncias localizadas no sul da Argentina estão voltando para o padrão normal. Eu chamo a atenção de vocês que um centro de baixa pressão se formou aqui no norte da Argentina, razão pela qual tivemos a formação dessas nuvens que deram origem aos núcleos de chuva que estão ocorrendo em vários municípios, em várias províncias das regiões central e norte da Argentina. Aqui, mais uma vez, o corredor de nebulosidade, estendendo-se da Amazônia até o Oceano Atlântico e passando aqui pela nossa região sudeste. Inclusive, no transcurso da tarde, há previsão de chuva aqui para o município do Rio de Janeiro. E aqui para mostrar a vocês o seguinte: essa é a imagem do radar meteorológico. Quanto mais avermelhado for a tonalidade, mais forte é a chuva. Então você observa que durante a manhã deste domingo, várias províncias, vários municípios da Argentina estavam registrando chuvas, e consequentemente a gente sabe que as chuvas acabam contribuindo para a queda da temperatura do ar atmosférico, e sendo assim, é bem provável que essa onda de calor se desfaça nos próximos dias, e eu acredito piamente que isso vai ocorrer. Agora, a sorte, vamos dizer assim, né, dos argentinos é que essa forte onda de calor, acompanhada de dias, vários dias sem chuva, ocorreu já quando os grãos de milho e soja já tinham passado pelo processo de maturação. Então, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando os argentinos colheram 20 milhões de toneladas de grãos, esse ano a previsão é que a agricultura argentina irá colher 50 milhões de toneladas de grãos, e sendo assim, aliviando, né, o sofrimento de muitos produtores rurais, que em função das altas temperaturas e da seca que foram geradas pelo fenômeno do El Niño no último verão, ou seja, no verão de 2022/2023, eles acumularam prejuízos de bilhões de dólares. Não só os produtores rurais, mas toda a cadeia produtiva vinculada ao agronegócio. Agora, um detalhe: aqui no Brasil, por exemplo, apesar do sul do país não ter registrado, nesse verão que ainda está em curso, né, ondas de calor tão severas, nós tivemos em vários municípios do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chuvas abaixo do esperado, ainda mais para a época em que o El Niño está atuando, razão pela qual nós temos uma quebra de safras de grãos nos 3 estados sulistas. Também essas chuvas ocorreram de forma irregular, e o período seco no processo de maturação dos grãos tem sido o fator preponderante para essa quebra da safra de grãos no sul do Brasil, inclusive levando muitos produtores rurais a terem que replantar para salvar o prejuízo que teriam caso não replantassem a soja, replantassem o milho e por aí vai. Então, infelizmente, a atividade rural, ela depende muito das condições climáticas, né, para que o produtor possa obter
um bom rendimento. Não são só as técnicas agrícolas que direta e indiretamente irão contribuir para um bom resultado da safra agrícola. Se o clima não ajudar, independentemente de toda a técnica agrícola que você disponha, você terá prejuízo, terá perda, terá quebra de parte da safra. Então, a agricultura em si, assim como a pecuária, são atividades de alto risco e os produtores rurais, de tempos em tempos, infelizmente, eles acumulam prejuízos em função dessas sazonalidades climáticas. No caso da Argentina, em função dessa onda de calor e a escassez de chuva ter ocorrido no período em que os grãos já haviam sido maturados e a colheita já estava em desenvolvimento, então o resultado para a safra agrícola argentina será muito bom quando comparado ao resultado da safra agrícola 2022/2023. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dá aquela forcinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No mais, para os alunos que estarão iniciando o ano letivo nesta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, um bom retorno às aulas, estudem com afinco, se preparem para os concursos que irão fazer e sigam o canal Geogênio, que tem 521 aulas gravadas com a aula de hoje, para dar suporte a você que está querendo seguir carreira militar, passar no vestibular, passar num concurso público, passar para uma escola técnica, enfim. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?